Já de volta com seu estilo de vida e agora é hora de entrevista. Nosso assunto de hoje são as próteses de silicone e também a lipoaspiração. No mundo inteiro, esses procedimentos são realizados, as cirurgias plásticas. E no Brasil não é diferente. Além do mais, o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas em todo o mundo. Mas nem sempre o resultado esperado é satisfatório. Casos de morte já foram encontrados em virtude de cirurgias mal realizadas. Alguns cuidados têm que ser observados antes e depois de um processo operatório como esse, desse procedimento operatório. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro Fique por Dentro. Nosso entrevistado de hoje, que vai nos dar dicas sobre esse assunto, é o Dr. Roberto Pereira, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Amazonas, mais uma vez aqui conosco. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu agradeço o espaço, Denise, e estamos aqui com prazer para responder esses questionamentos. E é um assunto que realmente gera muitas dúvidas e é de interesse nacional, porque o Brasil é realmente um país que realiza muitas cirurgias plásticas, tanto por questão estética quanto por outras questões. Mas para a gente começar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão dos riscos da realização de uma cirurgia plástica. São os mesmos riscos de uma cirurgia comum? Olha, a cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, ela tem os mesmos riscos. Então, os cuidados devem ser os mesmos. E quais são os cuidados? Os cuidados são os cuidados de uma avaliação correta por um profissional que seja especialista. Então, nós não podemos falar que a cirurgia plástica ela tem que ter cuidados especiais. A cirurgia plástica é como se fosse fazer uma cirurgia de retirar a vesícula biliar, como se fosse fazer uma cirurgia para retirar um apêndice. É uma cirurgia que você tem que ter todos os cuidados na escolha do especialista, né? Porque existem muitos médicos que não são especialistas em cirurgia plástica e fazem cirurgia plástica. Então já começa os critérios de segurança pela escolha do profissional especialista. E o segundo é realizar a cirurgia no ambiente hospitalar, porque há muitos médicos e alguns até especialistas, só que a maioria são os especialistas que fazem isso, realizam cirurgias em consultórios e em clínicas. A segurança se passa em fazer no ambiente hospitalar e fazer todos os exames pré-operatórios como em qualquer outra cirurgia. Doutor, para que as pessoas possam entender e realmente coloquem na cabeça que uma cirurgia plástica precisa de um ambiente hospitalar, eu gostaria que o senhor falasse por quê, né? Em que situações será necessário utilizar equipamentos e estrutura que só o ambiente hospitalar pode oferecer? Bem, o principal do ambiente hospitalar é você ter médicos de plantão, porque numa clínica ou num consultório vai estar só o paciente e o médico. Quando você está no ambiente hospitalar, você tem outros médicos, você tem uma equipe grande, você tem carrinhos de anestesia, ou seja, equipamentos para fazer uma anestesia com segurança. Você tem um setor chamado UTI, a Unidade de Terapia Intensiva. Se o paciente apresentar qualquer problema, ele sai imediatamente do centro cirúrgico para a UTI. Então, essa segurança do ambiente hospitalar é importante não só na cirurgia plástica, como em qualquer outra cirurgia. Certo. Bom, e hoje, como eu anunciei para vocês, nós vamos falar sobre próteses de silicone e também lipoaspiração. Como são dois assuntos muito amplos, a gente vai primeiro falar sobre as próteses de silicone. Então, doutor, como é que é feita a escolha do tamanho da prótese de silicone? A gente pode dar o exemplo da prótese mamária, que é realmente muito utilizada pelas mulheres. Bem, o critério mais importante para a escolha de uma prótese de silicone, na verdade, a gente avalia em 3 critérios. O primeiro critério, o desejo da paciente. O desejo da paciente é importante, sim. Você tem que ouvir a paciente porque ela vai fazer uma cirurgia para melhorar a autoestima dela. Então você não pode fazer uma cirurgia que não vai fazer com que ela tenha essa melhora da autoestima. Então o primeiro critério é o desejo da paciente. O segundo critério é o biotipo da paciente, o tamanho do tórax dela, a altura dela. E o terceiro critério é a quantidade de pele que ela dispõe no tórax. Porque se você coloca uma prótese muito grande, que a pele dela não vai suportar, isso pode acarretar problemas. Certo. E como é que é realizada essa cirurgia com a prótese de silicone? Como ela é realizada? Bem, em primeiro lugar, você tem que, como eu já falei anteriormente, tem que ser no ambiente hospitalar.
o ambiente hospitalar é um ambiente seguro. A paciente tem que ser muito bem avaliada antes, em cima daqueles critérios que a gente falou anteriormente. A partir do momento que você escolheu o tamanho adequado para a paciente, nem um tamanho muito exagerado, nem um tamanho muito pequeno, que não vai deixar ela satisfeita. Aí você vai utilizar de uma equipe, tá? É muito importante falar isso. A cirurgia não é o cirurgião sozinho, não é o cirurgião com uma instrumentadora, é a equipe. Certo. E aí, bom, feita a escolha da cirurgia, enfim, você já está tudo certo para a cirurgia. A anestesia é um assunto que gera um pouco de dúvida, até um pouco de receio nas pessoas que vão passar por um procedimento cirúrgico. No caso da prótese de silicone, qual que é a anestesia que é utilizada, doutor? Bem, eu quando converso com a minha paciente, eu explico para ela que quem decide tudo a respeito da cirurgia sou eu, o cirurgião. A anestesia, quem dá a última palavra é o médico anestesiologista, que é o especialista. Certo. Agora, a gente pode falar o seguinte, existe dois tipos de anestesia. Ou anestesia peridural alta, que é uma anestesia que é realizada na coluna, onde há um bloqueio do tórax para baixo da paciente. E a outra anestesia é a anestesia geral. Quem vai decidir qual a melhor anestesia para a paciente é o anestesiologista ao examinar a paciente e ver a qualidade do tórax dela, a qualidade da coluna vertebral dela, se é possível fazer uma punção. Então a última palavra é do médico anestesiologista. E a anestesia peridural ou geral. Porque como o senhor falou também, é toda uma equipe, cada um tem um conhecimento aprofundado da sua área. Isso, a equipe. O que é uma equipe para trabalhar numa cirurgia de implante de silicone? É o cirurgião plástico responsável, é o auxiliar, que seja cirurgião plástico, o anestesiologista e a instrumentadora. Então, essa é a equipe para se fazer uma cirurgia. E o que a gente vê muito Brasil afora é o médico cirurgião operando sozinho, no máximo com uma instrumentadora. Para quê? Para reduzir custos, poder cobrar mais barato e com isso conquistar mais pacientes. Então é sempre importante a paciente interrogar, Denise, quem que é minha equipe? Com quem que o senhor trabalha? Não é vergonha nenhuma a paciente. Ela está sendo submetida a uma cirurgia, ela tem direito de saber quem é a equipe que vai trabalhar nela. Então experimente perguntar para o seu cirurgião quem é o auxiliar dele. E tanto é importante a gravidade, existe uma gravidade realmente, que casos de morte já ocorreram, né, por conta de uma cirurgia que realmente merece muita atenção, porque está mexendo aí com a sua vida. Imagine o seguinte, o cirurgião está te operando e ele passa mal. Quem é que vai assumir a cirurgia se ele não tiver com um auxiliar tão competente quanto ele? É como você viajar de avião. Quem tem coragem de pegar um Boeing só com piloto? Então você fazer uma cirurgia como você está a 10 mil metros de altura voando no avião. Precisa de piloto e copiloto. Então precisa de cirurgião plástico e auxiliar cirurgião plástico. Tá certo. Agora, doutor, feita a cirurgia, existe todo um cuidado pós-operatório, né? E é de extrema importância porque senão não terá o sucesso esperado daquela cirurgia. Quais são os cuidados no caso de uma cirurgia de implante de silicone pós-operatório? Um dos principais cuidados pós-operatório que tem que ter é você operar com um médico que more na tua cidade. Porque o que a gente vê acontecer muito aqui em Manaus, Manaus é uma capital do Brasil que é campeã disso. Nós temos cirurgiões plásticos vindo de Fortaleza operar aqui, nós temos vindo de Brasília, vindo de São Paulo, vindo de vários cantos do país, ele vem, opera e vai embora. E quem é que vai fazer o pós-operatório dessa paciente? O pós-operatório é tão importante quanto o pré-operatório e o ato operatório em si. Não adianta o cirurgião operar e ir embora de Manaus. Então, qual a principal cuidado? Você ter o cirurgião que te operou te acompanhando. E o segundo é fazer os curativos corretamente, comparecer no consultório de acordo com a orientação. Porque às vezes acontece muito caso do paciente operar e ele abandonar o cirurgião. Não é o cirurgião que abandona o paciente, é o paciente que abandona o cirurgião. Certo. Doutor Roberto, para um tipo de cirurgia como essa de implante de silicone, de prótese de silicone, existe uma idade mínima recomendada? Olha, essa tua pergunta foi uma pergunta muito boa, porque outro dia na Rede Globo nós tivemos uma reportagem falando sobre os excessos das cirurgias plásticas em pacientes que não tinham uma idade adequada. Existe sim uma idade, a paciente tem que estar com desenvolvimento mamário completo, ou seja, a partir dos 18 anos.
Então, fico alerta porque essa busca pela beleza, pela vaidade, realmente às vezes faz com que a gente tome umas decisões incoerentes e você tem que ficar atento a esses cuidados antes e após uma cirurgia como essa de prótese de silicone. A gente vai continuar com esse bate-papo no próximo bloco, doutor Roberto, e falando um pouco mais sobre próteses, mas também abordando a lipoaspiração. Muitas mulheres desejam passar por esse procedimento de cirurgia plástica por uma questão estética, enfim, para aumento da autoestima, mas como todo procedimento cirúrgico, ela merece alguns cuidados, alguma atenção antes, durante e depois do procedimento. Tire suas dúvidas com a gente no próximo bloco. Até já!